Fala aí galera, que é o Vitor do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre gases ideais. Bom, antes de começar qualquer coisa, pessoal, o que são gases ideais? Pergunto para vocês. Bom, os gases ideais, ele é um modelo idealizado para descrever o comportamento de um gás. E para que isso aconteça, a gente tem que supor três coisas para as partículas desse gás. A primeira coisa é que esses gases, essas partículas, elas se movem aleatoriamente por todo o recipiente. A segunda coisa é que essas partículas, elas colidem elasticamente entre si e com as paredes. E o terceiro ponto é que elas não interagem uma com as outras. Ou seja, no gás ideal não vai ter nenhum tipo de interação química, elétrica ou magnética, por exemplo. Daí, para descrever esses gases ideais, eles são tão importantes na termodinâmica que para descrever o comportamento desses gases, uma moça muito bacana chamada Emily Clapeyron desenvolveu uma fórmula que vai descrever o comportamento desses gases ideais. E essa equação, ela é uma equação tão famosa que ficou conhecida como equação de Clapeyron. Essa equação de Clapeyron, ela é conhecida como PV é igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mol, que a gente vai ver mais à frente, R é a constante de Clapeyron e T é a temperatura. Então, para a gente entender um pouquinho a mais dessa equação de Clapeyron, vamos conhecer os termos delas, né? Bom, o que é um mol? Um mol, ele é uma das 7 grandezas fundamentais e ele representa uma certa quantidade de coisas. Esse número, um mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, é um número muito grande. Então, geralmente a gente utiliza essa palavrinha mol para representar uma quantidade muito grande de alguma coisa. Esse número ele é tão importante, pessoal, que ele ficou conhecido como número de Avogadro. E ele também é muito útil para descobrir a quantidade de moléculas que a gente tem um sistema ou a quantidade de átomos. E ele a gente pode calcular da seguinte forma: o número de moléculas ou de átomos vai ser igual ao número de mol do nosso sistema vezes o número de Avogadro. Uma outra coisa também muito importante é que se a gente tem a massa do nosso sistema e a gente conhece a massa molar do elemento, a gente consegue, através disso, achar o nosso número de mol que a gente está trabalhando. Um outro termo muito importante daquela equação de Clapeyron é o R, que é a constante de Clapeyron ou constante universal dos gases perfeitos. Essa constante, pessoal, ela tem diversos valores, que vai depender das unidades que você estiver trabalhando, né? Então, por exemplo, o R ele pode valer 8,314,4 joules por Kelvin mol e também pode valer 0,082 litros vezes atmosfera por Kelvin mol. Então, você tem que prestar atenção na unidade que você está trabalhando para você escolher, a sua constante de Clapeyron ideal para a sua continha. Outra propriedade também muito importante quando a gente está falando de gases ideais é o volume específico desse gás. O volume específico desse gás, ele é o volume ocupado pelo gás pela a quantidade de mols daquele sistema. Então, lembra lá da equação de Clapeyron, onde a gente tem o PV é igual a nRT? Então, o volume específico é o quê? É esse volume pela quantidade de mols do nosso sistema. É igual a RT, que é a constante universal dos gases vezes a temperatura. Ou seja, aqui a gente tem a nossa pressão vezes o volume específico. Vai ser igual a RT. Ou seja, daqui a gente descobre que P vezes o volume específico sobre a temperatura é igual a R. E R, vocês estão lembrados? R é a nossa constante dos gases ideais. Beleza, agora vamos falar sobre transformações e estados termodinâmicos. Bom, nas transformações e estados termodinâmicos, a gente tem a seguinte relação lá. Lembra lá da equação de Clapeyron? Então, considerando a mesma massa de um gás,
a gente tem que PV sobre T é igual a NR, onde PV sobre T é igual a P2V2 sobre T2. Isso daqui, tá lembrado que NR é uma constante, que é o número de mols, né, considerando a mesma massa de gás. Então, a gente tem aqui que NR vai ser uma constante. Ou seja, a gente tem um gás que ele tem uma determinada pressão inicial, um volume e uma temperatura inicial. A gente pode correlacionar esse gás aqui com a pressão final, ou volume final, ou a temperatura final. Então a gente consegue, né, descobrir através dessas transformações de estados termodinâmicos as propriedades iniciais ou finais desses gases ideais. Então vamos analisar cada um desses processos típicos, né, desse gás ideal. Então o primeiro processo típico que a gente vai ver é o processo isotérmico. No processo isotérmico é aquele onde a gente tem as temperaturas iguais, né? Tanto a temperatura inicial quanto a temperatura final será igual. Então, nesse processo isotérmico, a gente pode falar que a pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual à pressão final vezes o volume final desse gás. Um outro processo também que é muito conhecido é o processo isobárico. No processo isobárico, pessoal, a gente tem que as pressões são iguais. Se as pressões são iguais, lembra lá do PVT Povató, né? Que é a pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual à pressão final vezes volume final sobre a temperatura final. Então, se a minha pressão é igual, a gente pode cortar esses termozinhos aqui e simplificar igual a gente fez no processo anterior. Então a gente tem que o volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual ao volume final sobre a temperatura final. E temos também o processo isométrico ou isocórico, né, que é aquele que a gente tem o volume igual. Nesse processo a gente vai ter que a pressão inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual à pressão final sobre a temperatura final. E aí eu pergunto para vocês, o que acontece se a gente mistura esses gases, hein? Esses gases ideais? Bom, imagina aí que a gente tem essa seguinte situação. Eu tenho um gás ideal aqui Na, né, com uma certa quantidade Na de mols, e um gás ideal aqui Nb, onde a gente tem, lembra lá da equação de Clapeyron, PV é igual a nRT, ou seja, a gente tem que a pressão do meu gás A é igual a NART sobre V. E a minha pressão do gás B vai ser igual a NBRT sobre V. Então, quando a gente mistura esses gases, pessoal, mistura o gás A com o gás B, a gente vai ter a seguinte relação. A gente vai ter que PV é igual a Na mais NB RT. Porém, lembra lá que a gente vai colocar aqui o nosso Na aqui, ele é igual a o nosso... Calma. Então a gente vai ter a seguinte expressão aqui. Na mais NB RT sobre V. Eu só passei o V para cá, né? Então, aqui NART sobre V NART sobre V mais NBRT sobre V. Isso daqui a gente não acabou de ver que é igual isso daqui, que vai ser igual ao nosso PA, e isso daqui não vai ser igual ao nosso PB? Então a gente tem que essa pressão do nosso sistema vai ser igual ao nosso PA mais o nosso PB. Ou seja, a pressão total do meu sistema vai ser igual à soma das pressões parciais. Isso nos leva à regrinha da lei das pressões parciais, que no caso, que a pressão total do meu sistema vai ser a soma de todas as pressões parciais do meu sistema. É isso aí, pessoal. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.